Bom, gente, vamos começar aqui a introdução à química básica. A gente tem que lembrar que a química básica, o nome básica, às vezes faz com que a gente fique boçal, com que a gente fique besta, achando que é uma química que a gente já sabe. Química básica é uma química complicada, é uma química que pega. Então a gente não pode vacilar nisso daí. Vamos começar com o seguinte, com as classificações, o que é uma substância, o que é uma mistura, o que é uma substância simples, o que é uma substância composta, fazer essas diferenças, mas fazer com muita calma e, sobretudo, eu vou te convidar para fazer com muita seriedade, tá? Muito. Então vamos nessa. Vamos começar com o seguinte, substância versus mistura. Gente, substância, a gente sabe que é só uma. Vejam que ela está no singular. Porra, se a substância é só uma substância, a gente pode dizer que essa substância ela está pura. Então, substância pura. O que é uma substância pura é quando só tem uma. Se eu disser, eu tenho só água, é água pura. Eu tenho só sal, é sal puro. Eu tenho só oxigênio, é oxigênio puro. Agora, a substância pura, que é quando eu tenho só uma, ela pode ser simples. O que diabo é uma substância pura e simples? É quando só tem um elemento químico, só um elemento. E ela pode ser composta. O que é uma substância pura e composta? É quando ela tem dois ou mais elementos. Se liga disso daí? Então, substância pura é quando eu tenho só uma substância. Agora, essa substância ela pode ser simples, ela pode ter só um elemento, ou ela pode ter dois ou mais elementos, ou seja, ela pode ser composta. Gente, exemplo de substância simples. Se eu dissesse, eu tenho o oxigênio, eu tenho o ferro, então são substâncias pura e simples. Substância pura e composta, quer dizer, é só uma substância, é só uma fórmula, mas tem pelo menos dois elementos. Exemplo aqui, nós teríamos a água, nós teríamos H2SO4 e por aí vai. Então você não pode pensar que eu tenho três tipos de substância, só tenho dois. A substância pode ser simples ou composta. Então é pura e simples, pura e composta. O termo pura quer dizer que a criatura está só. É só aquela substância. Então substância pura e simples e pura e composta. De boa nessa primeira situação, vamos para a mistura. Mistura, eu tenho dois tipos também. A mistura ela pode ser heterogênea. Mistura heterogênea é quando eu tenho duas ou mais fases. E a mistura ela pode ser homogênea. Mistura homogênea é quando a gente tem apenas uma fase. Gente, se eu tenho duas ou mais fases, ao longo da mistura eu tenho características diferentes. Se eu só tenho uma fase, um aspecto visual, eu olho, eu só vejo uma coisa. Isso significa dizer o quê? Que eu tenho as mesmas características ao longo de toda a extensão. Exemplo de cada uma delas. Exemplo de mistura homogênea. Água e sal. Pô, se eu tiver o sal dissolvido na água, em qualquer pedaço ali da solução, eu tenho as mesmas características. Exemplo de mistura heterogênea. Exemplo daqui. Água mais óleo. Gente, o óleo ele é menos denso do que a água. Então, quando eu olho, eu vejo uma situação assim, ó. Água aqui embaixo e óleo aqui em cima. Então, vejam que eu tenho características diferentes. Primeiro é o óleo, depois é a água. Eu tenho duas fases, uma mistura heterogênea clássica, né? Então, sem medo. Agora, sem medo não quer dizer sem atenção, tá certo? Sem medo para não vacilar, mas com muita atenção. Substância pura, só tem uma. Mistura é quando eu tenho duas ou mais substâncias, ó, duas ou mais substâncias. Eu posso ter uma mistura de substâncias simples, eu posso ter uma mistura de substâncias compostas, eu posso ter uma mistura de substâncias simples com composta. Agora, substância pura, só uma substância, pode ser simples ou composta. Mistura, união de várias substâncias. De boa? Vamos continuar aqui seguindo essa nossa ideia. Como é que eu identifico se o que tem na minha mão é uma substância pura
ou é uma mistura? Melhor maneira, você tem critérios que são chamados de critérios de pureza. Gente, critérios de pureza são testes para saber se a substância ela é pura. Critérios de pureza nós temos. A substância pura, ela tem composição definida. Composição definida. Vejam que isso aqui é critério de pureza, para saber se ela está pura. Composição definida quer dizer o quê? Que só tem uma fórmula. Vamos pegar um exemplo fácil. Se eu disser água, água você vai me dizer H2O. Agora se eu disser água e sal, você não sabe se tem pouco sal, se tem muito sal. Então a mistura, ela tem composição variável. Pode ter pouco sal, pode ter muito sal, pode ter uma quantidade média de sal. Agora se eu falar só água, água pura é sempre H2O, a proporção é a mesma, 2:1, não muda nunca. Água e sal, eu posso ter qualquer uma. Então, composição definida. Gente, uma das mais importantes, ponto de fusão e ponto de ebulição fixos, constantes, tá certo? Ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Se a substância for pura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição tem que ser constante. Outra coisa, as substâncias puras têm uma densidade fixa. Por exemplo, a densidade da água pura é 1 grama por ml. Se você comprou uma água, mediu a densidade e percebeu que a densidade está 1,2, claro que aquela água está adulterada, né? Tem algo misturado àquela água. Então, esses são critérios de pureza. Com esses critérios, você consegue saber se eu tenho uma substância pura ou uma mistura. Outra coisa importante, gente, se eu tenho uma mistura, eu posso separar. E para separar uma mistura, eu uso processos físicos. Não pode alterar a estrutura da substância. Ah, Michel, agora confundi um pouco. Não vamos fazer isso, não. Imagina que eu tenho água e sal. Se eu quiser separar a água do sal, o que é que eu posso fazer? Eu posso evaporar a água, eu posso fazer uma destilação, mas eu continuo tendo água e sal. Então, é um processo físico. Então, uma mistura eu consigo separar por processos físicos. Uma substância não tenho que separar. Então, se o cara disse assim, ó, fiz um processo físico e separou, é uma mistura. Aí você vai dizer, Michel, como é isso? O cara diz assim, eu tenho uma substância misteriosa X. A minha substância é misteriosa, não sei o que é. Aí o cara pega e diz assim, eu vou fazer um processo físico. Processo físico. O que é um processo físico? Uma separação. Aí ele diz que através de um processo físico eu obtive Y e Z. Poxa, se eu usei um processo físico e eu separei, quer dizer que isso aqui com certeza era uma mistura, tá? Era uma mistura. Então, o processo físico consegue separar a mistura. A substância pura não dá para separar por processo físico. E voltando para cá um pouco, ó, se eu quisesse diferenciar a simples da composta e eu não visse a fórmula, porque se eu vi a fórmula, eu sei que essa tem 2 ou mais elementos. E se eu não vi? Só lembrar, uma substância composta, ela pode ser decomposta. Então, se eu fizer uma decomposição, isso é uma reação química. Aí é um processo químico. Então, eu posso diferenciar a composta da simples fazendo uma decomposição. A simples não decompõe. A composta, ela decompõe. Então, eu diferencio essas duas por processo químico, reação. E eu diferencio a substância da mistura por um processo físico, uma separação. Se eu conseguir separar, é mistura. Se eu não conseguir separar, quer dizer que é uma substância pura. Tá feito? Então essas são as ideias gerais sobre substância e mistura. Vamos para umas confusões que você não pode e não vai, sobretudo, fazer, porque você não é maluco. Se eu dissesse para vocês que eu tenho um recipiente, dentro desse meu recipiente eu tenho água, tá certo? Tem água aqui, ó. Fiquem bem tranquilos. Água. E aqui eu tenho gelo. Aí eu pergunto, quantas fases tem? Aí você me diz, 2. Gelo e água. Aí eu pergunto, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Aí você me diz logo, opa, essa criatura nem é mistura. Por que isso não é uma mistura? Porque aqui é água, aqui também é água. Então é só uma substância. Agora, tem 2 fases. É uma substância pura, porque é só água, só tem água, só que eu tenho 2 fases. Então, isso aqui é um sistema
heterogêneo. Sistema heterogêneo, não é mistura heterogêneo, isso não é mistura. Então, sistema heterogêneo. Agora, quando você olha e você vê isso aqui, ó, eu tenho água e eu tenho óleo. Aqui eu tenho água, gelo, né? E aqui eu tenho água também. Esse aqui é gelo, letra F. Gelo e gelo. Gelo, água. Óleo, água. Duas fases, heterogêneo. Duas fases, heterogêneo. Não é mistura, mas aqui é mistura. É um sistema heterogêneo. É um sistema heterogêneo. Gente, sistema é tudo que você isola para estudar. Se eu disser, o meu sistema está aqui, que é o meu sistema, água e gelo. É um sistema heterogêneo porque tem duas fases. O meu sistema está aqui dentro. O que é o meu sistema? Água e óleo. Eu tenho quantas fases? Duas. Sistema heterogêneo e sistema heterogêneo. Aí entra uma frase clássica mais bonita, ó. Toda mistura heterogênea é um sistema heterogêneo. Mas nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Então, essas pequenas diferenciações fazem vocês acertarem as coisas valendo. Então, ó, já aprendemos o que é uma substância pura e simples, pura e composta, mistura homogênea, mistura heterogênea. Já sabemos como diferenciar a substância pura da mistura, a composta da simples, né? Reaçãozinha química, decomposição. Já não confundimos mistura heterogênea e sistema heterogêneo. A gente sabe que teve duas fases, é sempre um sistema heterogêneo, mas pode ser mistura ou não. Então a gente começa a ver que não é difícil, mas tem coisas que a gente não pode vacilar. Eu vou falar uma última aqui. Deus me livre de você, por exemplo, chegar na prova e o cara disser assim, ó, H2O e disser, água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Gente, a água não é uma mistura. A água é uma substância só, pobre coitada. Se a água é uma substância só, é uma coisa só, ela é uma substância pura. Ela não é uma mistura, tá? Ela é uma substância pura e composta. Não é uma mistura. Para ser uma mistura, eu tenho que ter duas substâncias. Vamos para o gráfico, para a gente lembrar um outro tipo de mistura. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Ó, aquele gráfico onde você vê as mudanças de fase. Você vai ter temperatura em função do calor. Vou colocar 4 gráficos, porque eu tenho 4 possibilidades, tá? A gente tem que ter atenção nos 4, a fim de que a gente não dê nenhuma vacilada. Então, vamos colocar aqui os 4. Então, vamos começar o seguinte. Temperatura pelo calor, temperatura pelo calor, temperatura pelo calor. Beleza pura. Gente, se o gráfico ele tiver esse comportamento aqui, ó. O que é que vocês percebem? Aqui você tem fase sólida, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor e vapor. A gente viu essa parte aqui nos nossos vídeos, na parte de mudanças de fase, né? Na parte de fases de agregação da matéria. Aí o que é que eu quero que vocês se liguem, que vocês se lembrem bem aqui? O ponto de fusão está constante, ó. Só um. Poxa, ponto de fusão está constante. Você vê que, ó, constante na boa. Vocês podem perceber aqui que o ponto de ebulição também está constante. Se o ponto de fusão e o ponto de ebulição estão constantes, obrigatoriamente, não é talvez não, é obrigatoriamente, isso aqui é uma substância pura. É obrigatório, tá? Se vocês olharem para essa daqui, poxa, se eu vi e eu percebi o seguinte, ó, tá desse jeito aqui, ó só, como é muito claro. Vocês estão vendo que tanto a fusão, que está aqui, quanto a ebulição, que está aqui, elas são variáveis. Se a fusão e a ebulição são variáveis, isso aqui trata-se de uma mistura. A maioria das misturas, gente, são assim. Ponto de fusão e ponto de ebulição variáveis. Agora, tem umas misturas que enganam um pouquinho, que elas parecem a substância pura, ou durante a fusão, ou durante a ebulição. Se vocês virem essa criatura bem aqui, ó, desse jeito. Ou então, você vê uma criança desse jeito aqui. Olhem como essa aqui dá uma confusão. Essa daqui parece uma substância pura, mas aqui ela mostra que é mistura. Então eu já sei que é mistura. Mas ela é uma mistura especial, vocês vão convir comigo, né? Se o ponto de fusão está constante e o ponto de ebulição está variando ou variável, né? Eu posso dizer que essa criatura aqui, ela é uma mistura eutética.
Então, o que é uma mistura eutética? É aquela que parece com a substância pura durante a fusão. Então, a fusão fica constante e a ebulição variando. Michel, como é que isso pode cair em prova? Gente, só a definição. Ninguém precisa saber exemplos de misturas eutéticas não, tá? Então, se o cara disser que parece uma substância pura durante a fusão, mas mostra que é mistura na ebulição, mistura eutética. E se fosse assim, parece uma substância pura aqui durante a ebulição, mas mostra que é uma mistura aqui na fusão. Vocês estão vendo como está mudando isso aqui, ó? E como aqui está constante? Se aqui está mudando e aqui está constante, significa que essa criança aqui é uma mistura azeotrópica. Então, o que é uma mistura azeotrópica? É aquela que parece uma substância pura na ebulição, mas a fusão é variável. O que é uma mistura eutética? É aquela que parece uma substância pura na fusão, mas a ebulição é variável. Com isso, a gente tem uma ideia muito bacana mesmo, dos conceitos básicos da química. O que é que a gente vai ver na nossa próxima aula? A gente sabe que dentro das substâncias simples, tem umas substâncias muito particulares, muito peculiares, que são feitas a partir de um mesmo elemento químico, que são os alótropos. Então eu queria que próxima aula a gente vai ver, eu quero e a gente vai fazer isso. A gente vai para a parte de alotropia e vai investigar isso e vai desenrolar isso numa boa. Então vamos para lá, vamos nessa.